J mais ABC. Oferecimento Copi, perto da sua casa, próximo de você. Biovida Saúde, promovendo saúde, prevenindo você. Construindo e reformando é Matel. Grupo Avante, administradora de condomínios. O aconchego do lar é seu, o trabalho é nosso. São Bernardo inaugura a nova central do SAMU. Universidade Metodista atrasa salário de professores no mês de junho. Número de casos de sarampo continua avançando. Aumenta também a incidência de câncer entre jovens. E ainda, governo estuda liberar saque imediato do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para quem tiver mais de R$3.000 de saldo. Quinta-feira, 18 de julho de 2019. Assista agora a primeira edição do J mais ABC. Boa tarde, bem-vindos à primeira edição do J mais ABC desta quinta-feira. Falamos ao vivo e aqui no ABC são 12 horas e 31 minutos. E abrimos o jornal de hoje falando sobre uma iniciativa da Prefeitura de São Bernardo que, após investir cerca de 1,2 milhões de reais, entregou na tarde de ontem uma nova central do SAMU, localizado em antigo local abandonado. Acompanhe agora na reportagem a seguir de Fernanda Fernandes, com imagens aqui de André Lennon. Solta na tela, Leandro, pra gente. A Lei Municipal 6.691, de junho de 2018, permite que a administração tome posse de terrenos privados abandonados e em dívidas com o município. Não é justo com a cidade o sujeito que tem uma propriedade dessa e deixa no estado que ela estava. Primeiro, que ele não respeita o contribuinte adimplente. O que paga imposto não tem respeito. O imóvel, que estava endividado e abandonado, antes abrigava um posto de combustível e foi o primeiro local a ter nova função social, transformado em uma base do SAMU. O prefeito Orlando Morando também afirmou que a escolha da localização é estratégica, com fácil acesso para os dois lados da Via Anchieta. A base central do Serviço Móvel de Urgência e Emergência antes funcionava dentro do Senforp. A cidade conta também com 12 bases descentralizadas do serviço. Nós tivemos um plano de governo lá atrás, em 2015, 2016, e a gente tem cumprido a regra, arrisca tudo que a gente prometeu fazer. Modernizar as instituições, as instalações. Vocês estão vendo aqui, toda essa frota foi nova. Ela é nova, as ambulâncias do SAMU são novas, as ambulâncias do transporte sanitário. A diferença, a vermelhinha é SAMU, o azulzinho é transporte sanitário. O que é transporte sanitário? Ele leva dos hospitais, interhospitalares. Muito bem, essa nova base aí fica entre as ruas Jurubatuba e Joaquim Nabuco. Agora falamos sobre o desdobramento da tragédia envolvendo a morte da família em Santo André por asfixia de gás carbônico. Após ser questionado pelo jornalismo da TV+, o Corpo de Bombeiros de Santo André atestou que o prédio localizado na rua Adoc Lobo, em Santo André, onde a família morava, possuía o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros atualizado. A investigação sobre a responsabilidade do caso continua em andamento. E claro que você vai acompanhar todos os detalhes aqui durante a jornada da TV+, toda a equipe de jornalismo sempre acompanhando todas as informações. Então fique atento. Mudando de assunto agora, a Universidade Metodista, que fica localizada em São Bernardo, descumpriu um acordo firmado com professores e veja você, amigo trabalhador, atrasou salários de junho que deveriam ter sido pagos até o último dia 10. Isso é muito complicado. Confira então todos os detalhes na reportagem a seguir com as imagens de André Lennon e, claro, a reportagem é do Vinícius Pazini. Roda aqui. Após a Universidade Metodista de São Bernardo do Campo descumprir o acordo firmado com os professores, atrasando o salário de junho, que deveriam ter sido pagos até o último dia 10, e não ter comparecido ao fórum conciliatório solicitado pelo Sindicato dos Professores no ABC na manhã de terça-feira, o sindicato decidiu retornar ao TRT, Tribunal Regional do Trabalho, na expectativa que a universidade cumpra a sua parte no acordo com os docentes da instituição. De acordo com o sindicato, além do salário de junho, estão atrasados os vales alimentações e o vale transporte.
Eles reivindicam também o pagamento de férias e o terço previsto em lei. Questionam o repasse de consignado que está sendo descontado, mas não repassado aos bancos, e houve nenhum pronunciamento da universidade sobre o cumprimento do parcelamento do FGTS, o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, em atraso desde 2015. Os docentes seguem indignados com a situação. Um acordo firmado no dia 17 de maio foi o fundamental para a paralisação da greve depois de 21 dias. A equipe do J+ABC entrou em contato com a universidade, mas ainda não teve nenhum retorno. Como disse o Vinícius Pazini em sua reportagem, os docentes seguem indignados com a situação e com razão, porque além de imoral, é humilhante o funcionário trabalhar e ter que implorar para receber. Afinal de contas, todos têm família, têm contas para pagar e cumprem com suas obrigações diariamente. Portanto, o mínimo que a faculdade e a universidade deveria fazer era pagar esses funcionários. Depois de atingir o litoral, a capital paulista e demais municípios da Grande São Paulo, o surto de sarampo avança pelas cidades do interior paulista. É outra situação bem preocupante. Então, acompanhe na matéria do Matias Gaudi com imagens aqui na tela do André Leno. Depois de atingir o litoral, a capital paulista e municípios da Grande São Paulo, o surto de sarampo avança pelas cidades do interior paulista. Nesta quarta-feira, a vigilância epidemiológica do presidente Venceslau, no extremo oeste do estado, confirmou o primeiro caso na região. A doença foi registrada em uma criança de 3 anos, que recebeu atendimento médico e passa bem. Na terça-feira, havia sido confirmado um caso em Taubaté, no Vale do Paraíba, o primeiro em mais de 20 anos. Em todo o estado, até segunda-feira, eram 384 casos confirmados, dos quais 272 eram na capital. Outros 69 aconteceram em 13 municípios da Grande São Paulo e 43 em 10 cidades do interior. Na Grande São Paulo, fora a capital paulista, quem lidera o ranking do sarampo é Guarulhos, com 17 casos. Logo em seguida está Santo André, com 15 casos registrados. Portanto, é hora de abrir o olho. A Secretaria Estadual de Saúde informou que monitora o comportamento da doença em todo o estado e ainda pode estender a campanha de vacinação contra o sarampo para o interior, caso haja uma evolução maior no número de casos. Muito bem, agora vamos então com a repórter Mariana Fante, que traz notícias ao vivo sobre a imunização contra o sarampo. Boa tarde, Mari, seja bem-vinda. Por onde você anda? Olha, Gil, não tá nada fácil realmente, viu? A quinta-feira começou com muita nebulosidade e mínima de 8 graus, porém ao longo da manhã o sol apareceu e agora, por volta da meio-dia, de fato, ele se instalou, não é mesmo? Não há previsão de chuva e a umidade relativa do ar durante a tarde de hoje fica próxima dos 50%. Apesar da presença do sol, as temperaturas não ultrapassam os 19 graus e essas condições de estabilidade do tempo continuam até pelo menos a próxima terça-feira. Então é bom que o pessoal deixe as botas e os casacos separados aí de fato, viu, Gil? Porque pelo jeito as temperaturas não têm previsão de aumento, não. E agora nosso cinegrafista André está mostrando aqui próximo ao Correio, no centro de Santo André, no final da Avenida Portugal, aqui a força de mão de obra da Prefeitura, que está capinando, fazendo toda essa parte de roçagem e capinação aqui nessa pracinha que tem em frente o Correio. Nós ficamos por aqui, voltamos daqui a pouquinho com mais um Link Mais. Tá certo então, Mari. Daqui a pouco você volta com muito mais informações ao vivo aqui na primeira edição do J+ABC. Obrigado, até daqui a pouco então, tá? Muito bem, encerramos desta forma o nosso primeiro bloco. Agora nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco você confere o seguinte, o nosso giro de notícias com as principais notícias aqui da região. Tem também o aumento da incidência de câncer entre jovens e ainda, câncer mata uma pessoa a cada 2h30 na região. Dado triste, hein? Voltamos em instantes, não sai daí. Muito bem, estamos de volta aí com a segunda parte do J+ABC primeira edição. Agora são 12h41, estamos ao vivo e sem perder tempo,
Vamos então destacar os principais fatos e notícias aqui da região. Chegou a hora do nosso giro de notícias. Vamos então às principais manchetes de hoje. 35 ônibus 0 km serão incluídos em setembro no Sistema Público de Transporte Andreense pelo consórcio União Santo André. A Aviação Guaianazes investiu 12 milhões de reais na aquisição de 30 veículos novos e a VAS aportou 2,6 milhões em 5 ônibus também 0 km. Prestes a receber a 19ª edição do Festival de Inverno, Paranapiacaba recebeu diversas obras de restauro nos últimos anos, com o objetivo de preservar a Vila Inglesa. A mais recente foi o restauro da Torre do Relógio da estação, que será inaugurada neste sábado. Em uma ação de amor ao próximo, a Prefeitura de Mauá promove a Coleta Solidária, uma campanha de doação de alimentos que são destinados para aproximadamente 2.100 beneficiários cadastrados no Banco de Alimentos do município. A Prefeitura de São Caetano do Sul e o SAESA lançaram o Programa de Modernização da Limpeza Pública. Um dos itens de destaque dessa modernização é a instalação do novo sistema de acondicionamento de resíduos sólidos em container soterrado. Muito bem. Você conferiu, então, todos os destaques de hoje no nosso Giro de Notícias. Mas, claro, que você pode acompanhar muito mais lá no nosso Facebook, que é fácil, viu? TV Mais ABC. E, claro, você encontra no portal n7.abc.br tudo o que você precisa saber. Basta digitar n7.abc.br e entrar no portal, onde você vai encontrar aqui uma variedade de notícias com todos os temas, desde esporte até política. Notícias das 7 cidades. Acesse n7.abc.br. Aqui você vai encontrar todas as notícias que você quer saber. E o melhor, principalmente as notícias que você precisa saber. Então acesse e confira, porque o N7 é uma fonte inesgotável de informações. Muito bem, olha só. Um estudo aponta o aumento de câncer entre população de 20 a 49 anos. Veja então na matéria de Matias Gauti. O crescimento do câncer entre as pessoas de 20 e 49 anos durante 97 e 2016 chamou a atenção dos especialistas. Nesse período, a incidência por ano do câncer da glândula tireoide registrou uma elevação de 8,8%, o de próstata 5,2% e o de cólon e reto 3,4%. De acordo com o estudo, houve um aumento ainda na mortalidade por alguns tipos da doença. O maior percentual de câncer foi no corpo do útero, que subiu 4,2% ao ano, seguido por cólon e reto, com 3,2%, mama 2,5%, cavidade oral 1,2% e colo de útero em 1%. Pesquisas apontam que existe uma forte ligação entre a obesidade e o aumento nos casos de câncer em indivíduos mais jovens. O resultado, além de um alerta, não só para a atenção, mas para com o tratamento e, principalmente, sobre a falta de informações sobre o assunto, podendo ter, por exemplo, um diagnóstico realizado apenas em um estágio mais avançado da doença. Muito bem, alertamos ainda para a importância do diagnóstico precoce. É sempre muito importante prevenir. A nossa repórter Mariana Fante continua aí pelas ruas do ABC e vem com muito mais informações novamente aqui para a gente. Vamos ver quais são agora. Olá, Mari, bem-vindo novamente aqui, bem-vinda. Gil, os números são realmente impressionantes. Segundo o Ministério da Saúde, o câncer é responsável por uma morte a cada 2 horas e meia apenas aqui na região do ABC. Ainda houve um aumento de 37% nos óbitos causados pela doença, que passaram de 2.500 para 3.400. Os tipos mais letais são os tumores de pulmão, colo retal, estômago, fígado e mama. É com você, Gil. Tá certo, obrigado então, viu, Mari? Você daqui a pouco volta aí com mais informações para a gente no último bloco. Encerramos desta forma então o nosso segundo bloco. Agora nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco você confere o seguinte: as temperaturas continuam baixas. O governo estuda liberar saque imediato do FGTS para quem tiver mais de R$ 3.000 de saldo. E ainda,
Mega Sena acumula, hein? E sorteia 22 milhões de reais. Nós voltamos em instantes com mais uma parte do J mais ABC primeira edição de hoje. 11h48, voltamos ao vivo com a última parte do J mais ABC, primeira edição de hoje. E olha só, vem comigo aqui, Jorge, como de praxe, ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2170 da Mega Sena. Esse concurso foi realizado na noite de ontem em São Paulo. Consequentemente, o prêmio acumulou. As dezenas sorteadas, bota aqui pra gente, 10, 21, 24, 36, 38 e 51. Realmente não era tão difícil de acertar, mas ninguém acertou. A Quina teve 79 apostas ganhadoras. Cada uma receberá cerca de R$ 28.900. Já a Quadra teve 4.697 apostas ganhadoras. Cada uma levará R$ 695,90. O prêmio está acumulado agora em 22 milhões de reais. O Ministério da Economia deve permitir que os trabalhadores saquem até 35% dos recursos de suas contas ativas do FGTS. Veja na matéria de Vinícius Pazini com as imagens de André Lennon. O ministro Paulo Guedes estava só esperando a reforma da Previdência deslanchar no Congresso para anunciar medidas que podem injetar até 30 bilhões de reais na economia. A equipe econômica envia hoje 2 propostas de medidas provisórias para Bolsonaro escolher uma delas. A primeira prevê o saque de contas inativas do FGTS, o Fundo de Garantia. A segunda, das contas ativas que ficaram assim. Os trabalhadores poderão sacar até 35% do FGTS das contas ativas. Esse percentual vai variar de acordo com o saldo do contribuinte. De acordo com a líder do governo no Congresso, a deputada Joyce Helsemann, quem tem até R$ 5.000 no fundo poderá sacar o limite de até 35%, e quem tem mais de 10 mil poderá sacar 10%. O governo também pode acabar com o saque automático do FGTS das demissões sem justa causa e permitir um saque por ano das datas de aniversário do trabalhador. Outra medida em estudo é a liberação dos recursos de parte das contas do PIS, o Programa de Integração Social para servidores da iniciativa privada, e o PASEP para os servidores públicos. O presidente Jair Bolsonaro disse que o anúncio, com todos os detalhes, deve ser feito ainda nesta semana. É uma pequena injeção na economia, né? E é bem-vindo isso daí, porque começa a economia, segundo especialistas aí, a dar sinal de recuperação pelos sinais positivos, em especial também porque está vindo do parlamento. Bolsonaro também disse que a reforma tributária está sendo elaborada, com redução na alíquota máxima da cobrança de imposto de renda, que hoje é de 27,5%. A expectativa do governo é que a medida injete até 42 bilhões na economia. Vai ser muito bom para os comerciantes. Agora nós vamos com a repórter Mariana Fante, que traz notícias sobre a imunização contra o sarampo. Vamos ver o que ela tem aí. Mari, você já está por aí? Bom dia, Gil. As cidades aqui do ABC e também da região metropolitana de São Paulo terão postos de vacinação contra o sarampo disponíveis nas estações de metrô e de trem. O número de casos de sarampo no estado de São Paulo em 2019 aumentou para 384 na última segunda-feira, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Em cerca de 40 dias, o número de casos aumentou 600%. De acordo com a Secretaria, nenhuma morte foi registrada, embora a doença seja menos grave em adultos. A imunização, lembramos mais uma vez que é muito importante para evitar que o vírus, que é altamente contagioso, se espalhe. Agora, vou pedir para que mudando um pouquinho de assunto, Gil, vou pedir... Tá certo. A Mari, nós tivemos um corte aí no link, mas ela estava ao vivo, isso é natural. Vale lembrar que estarão espalhados aí notícias e informações sobre esta campanha que está sendo realizada, tá bom? E olha, ela tocou no assunto aí da previsão do tempo, falou um pouquinho do frio num dos links que ela passou aqui pra gente, né? Então eu quero aproveitar o gancho para dar um recado muito importante.
O inverno chegou definitivamente, como a gente já percebeu, principalmente nessa semana, né? E nesta época do ano a gente fica muito preocupado com as pessoas que infelizmente não têm um cobertor ou não têm um agasalho para enfrentar esse frio. E olha que ação maravilhosa que a Prefeitura de São Bernardo do Campo, como ela faz todos os anos, iniciou. Eu estou falando da campanha do agasalho 2019. Essa nobre ação não poderia ser diferente neste ano. E claro que nós preparamos um recado bem especial para você que quer participar. Então, de olho ali no telão e confira. Agora, um recado muito importante. Todos os anos, chega aquela época de fazer a nossa parte para levar um pouco de conforto e esperança para quem vive nas ruas. São homens, mulheres, idosos e crianças que às vezes, gente, não têm um cobertor, uma manta, uma roupa mais quente para enfrentar o frio. Por isso, peço a quem puder que participe da campanha do agasalho de São Bernardo do Campo. Doe as roupas em bom estado que você não usa mais, como, por exemplo, casacos, malhas, camisas, sapatos, tênis, gorros, luvas, meias e cobertores. Faça sua doação no Paço Municipal, nas unidades de saúde, escolas municipais e demais pontos listados no site www.sambernardo.sp.gov.br. Campanha do Agasalho 2019, uma iniciativa do Fundo Social de Solidariedade e da Prefeitura de São Bernardo do Campo. Muito bem, então está dado o recado. Se você quiser participar desta ação social tão importante para a nossa cidade, você já sabe agora como fazer. Lembrando que, olha, nós temos que doar coisas em bom estado. Vamos pensar que essas pessoas aí vão usar essas roupas e agasalhos no dia a dia. Então vamos dar coisas que sejam pelo menos com uma aparência legal, bacana, porque vamos ajudar quem realmente precisa, né? Colabore, porque você estará fazendo uma maravilhosa ação junto com a Prefeitura de São Bernardo do Campo. Muito bem, a primeira edição do J Mais ABC desta quinta-feira, dia 18 de julho de 2019, fica por aqui. Confira logo mais às 6 horas da tarde, a segunda edição, com muito mais notícias da região e hoje com uma entrevista super especial. A nossa jornalista Mariana Fante vai falar com a deputada Carla Morando, fazendo um balanço aí desses primeiros dias de seu mandato, tudo que ela está trazendo aqui para a região. Então é bem legal o papo que ela vai ter com a deputada. Então vale a pena conferir, tá bom? Logo mais, a segunda edição às 6 da tarde. Não se esqueça também de curtir a nossa página no Facebook, que é TV Mais ABC. Veja essas e outras notícias lá no nosso portal, que é n7.abc.br. Uma ótima tarde a todos vocês. Eu espero vocês então, como eu disse, na segunda edição, às 6 da tarde. Continue com a nossa programação. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.